Olá! Nesta terceira aula de Biologia de Fungos, vamos estudar o filo Zygomicota. O filo Zygomicota é o segundo filo do reino Fungi. Este é um grupo já relativamente grande e que tem bem variado. Tá? Então, esta aula ela vai ser dividida em duas partes, conforme eu vou explicar agora para vocês. Então, a primeira parte, que vai ser o vídeo 1, nós vamos estudar a classe Zygomicetes, as características gerais dos Zygomicetes e a ordem Mucorales. Na segunda parte, que é o vídeo 2, nós vamos estudar outras ordens da classe Zygomicetes, Glomalis, Entomophthorales e Zoophagalles. E vamos estudar a segunda classe, Tricomicetes. Este filo é dividido em duas classes, Zygomicetes e Tricomicetes. Essa primeira classe é muito grande e a segunda, os Tricomicetes, este é um grupo menor, um grupo pequeno e muito diferente, né? Muito diferente de todos. Filo Zygomicota, classe Zygomicetes. A principal característica dos Zygomicetes, do filo Zygomicota e da classe Zygomicetes, é a produção de um esporo de parede grossa e com capacidade de ser forma de resistência, o zigósporo. O zigósporo é o esporo que tem origem sexual, que veio da reprodução sexual, e ele é que caracteriza este grupo e que dá nome ao grupo, Zygomicota, Zygomicetes. Características gerais, então a primeira, mais importante, o zigósporo, que é esse esporo, e o zigósporo é de parede grossa, então ele é a fase de resistência do fungo. O micélio é geralmente cenocítico, então a maioria das espécies tem micélio cenocítico, mas algumas espécies, aqui dentro desse filo, dessa classe, já algumas espécies já têm micélio septado. A reprodução assexual é geralmente por esporangiósporos, esporos formados dentro de um esporângio. Existem outros tipos de esporos, mas os mais comuns, os mais comuns nesse grupo são os esporangiósporos. Ausência de células flageladas ou centríolos. Então, lembrem que só o filo Chytridiomycota é que as espécies produziam células com flagelo. Só no filo Chytridiomycota. Nos outros filos de fungos, então Zygomicota e os próximos, não ocorre mais a formação de células flageladas. E também eles não apresentam centríolos, que é uma organela que está relacionada com o flagelo. Muitas chaves são baseadas na reprodução assexual. Então, o que quer dizer isso? Quase todas as chaves de identificação, elas usam características da reprodução sexual dos organismos. Mas nesse grupo, a reprodução assexual, ela varia bastante de uma espécie para outra. As estruturas são diferenciadas das estruturas sexuais neste grupo. Então, as características da reprodução assexual também são usadas para separar as espécies. Nas chaves de classificação, são usadas características da reprodução assexual, além de características da reprodução sexual também. Modo de vida. Então, a maioria das espécies são sapróbios, então estão crescendo em matéria morta. Mas existem espécies parasitas de insetos, de nematóides, de rotíferos, de amebas e até de outros fungos. Algumas espécies, alguns, são patógenos de plantas, que causam doenças em plantas. Um grupo grande aqui dentre os Zygomicetes são micorrízicos. E um grupo menor aqui, dentro dos Zygomicetes, poucos, são predadores, que seriam aquelas espécies que o micélio forma uns anéis, e aí quando passa um nematóide, esses anéis
prendem, capturam o nematóide. Então esse nematóide ele é usado como um complemento na nutrição do fungo, porque o fungo está crescendo num substrato, está se nutrindo ali no substrato, mas ele usa então esses nematóides que foram capturados como um complemento da sua nutrição. O habitat, então a distribuição é mundial, então não tem lugar no mundo que não tenha zigomicetes, tem no mundo todo. Eles são muito comuns nos solos, no esterco, na matéria orgânica e alguns parasitas são aquáticos, mas não tem muitos zigomicetes no ambiente aquático, mas algumas espécies sim. Então o mais comum é no solo. Aqui tem fotos, né? Então vamos olhar um pouco essas fotos antes de tudo. Aqui então a gente tem um que está crescendo no esterco de herbívoro. Este aqui está crescendo no moranguinho e aqui no mamão. Então esses aqui, eles são conhecidos como mofos cinzentos, né? E crescem assim, no esterco, crescem nas frutas. A importância econômica. Este grupo já tem uma importância econômica grande. Então nós vamos ver alguns exemplos, mas tem muita importância econômica o grupo. Espécies fitopatogênicas, então aquelas que causam doenças em plantas. Um exemplo. Tem várias, mas um exemplo. Canephora cucurbitarum. Então, esta espécie, ela parasita plantas da família Cucurbitácea, que é a família da abóbora, do pepino. Então, como eu já tinha explicado antes numa outra aula, muitas espécies parasitas, a segunda palavra aqui do nome da espécie, tem a ver com quem está sendo parasitado pela espécie. Então, aqui no caso, Canephora cucurbitarum, parasita plantas da família Cucurbitácea. Também, esses fungos degradam frutas em transporte ou armazenagem. Exemplo, o Rhizopus stolonifera, é uma espécie que é comum de degradar, né, frutas em transporte ou armazenagem. Então, as frutas, elas são produzidas, né, são colhidas e elas são transportadas até os grandes centros, né, para serem vendidas, para serem distribuídas. Então, se durante esse transporte ou quando elas estão armazenadas, né, em alguns armazéns onde elas ficam, depósitos, né, se num desses momentos aí a fruta pegar umidade, ou uma chuva, né, uma garoa, uma chuva, alguma umidade, como os esporos dos fungos estão no ar, o esporo cai aí nessa fruta, tendo umidade, ele germina e aí consegue crescer. Então, eles causam prejuízo econômico grande porque estragam, né, apodrecem essas frutas que seriam vendidas. Então, prejuízo econômico. Algumas espécies do gênero Mucor e Rhizopus são patogênicos em humanos, né, e alguns até são parasitas de cogumelos, então atacam outros fungos, os cogumelos. Então seriam a parte assim mais negativa do ponto de vista humano. Importância na indústria química e alimentícia. Agora, né, aspectos positivos. As enzimas deles, amilases, ácidos orgânicos, cumárico, cítrico e lático. Então essas enzimas são usadas na indústria química e de alimentos. Metabólitos secundários dessa espécie Rhizopus stolonifera são usados na biossíntese de cortisona, que é um medicamento usado no tratamento de alergias. Então olha que interessante, a mesma espécie que causa um prejuízo degradando frutas em transporte ou armazenagem, desta mesma espécie se extrai substâncias que são usadas para produzir medicamentos. Também na produção de alimentos, né, fermentação para a produção do arroz, produção de queijo chinês. Então eles têm enzimas que são usadas também na indústria, na produção de alimentos, né, então na indústria alimentícia. Como é que é a reprodução assexual deste grupo? Então, a reprodução assexual pode ser por esporos do tipo esporangiósporos, também conídeos, clamidósporo e artrósporos. Então,
Esporangiósporos são os mais comuns, mas também ocorrem conídeos. Agora, mais raramente, clamidósporos e artrósporos. Então, os esporangiósporos, que são os mais comuns, são esporos formados dentro de um esporângio. E os conídeos não são formados dentro, eles se formam fora, na ponta de hifas, que são os conidióforos, são hifas especializadas para formar os conídeos. Os clamidósporos são aqueles esporos de parede engrossada e os artrósporos são aqueles bem simples, que são pedacinhos de hifas. Agora, como é que é? Nós vamos estudar mais o que é mais comum, né? Então, o esporângio típico dos zigomicetes, né? Então, aqui está ele. Então, aqui a gente tem um micélio crescendo no meio, né? Aqui está um micélio nutritivo, está crescendo no meio, e ele forma estolões e forma rizóides, estolões e rizóides. Mas aí, quando ele entra em reprodução assexual, em seguida ele cresce. Logo ele já entra em reprodução assexual. Quando ele entra em reprodução assexual, algumas hifas se elevam aqui no micélio. E na ponta dessas hifas se formam os esporângios. Esta hifa que se eleva se chama esporangióforo. Óforo, essa terminação óforo, quer dizer o que porta, o que leva. Então, esporangióforo é o que porta, o que leva, que tem, né, nele um esporângio. Aqui a gente vê esse esporângio em corte. Aqui é um esquema do esporângio em corte e aqui é o esporângio visto ao microscópio. Então, esse esporângio, ele tem lá no interior dele, no meio, ele tem uma columela. Aí em volta, né, por tudo aqui, se formam os esporos. Os esporos, eles vão amadurecendo, aí eles vão crescendo. Eles vão crescendo, e ao mesmo tempo que eles vão crescendo, que eles vão aqui aumentando de tamanho, essa parede aqui do esporângio, que envolve tudo, vai ficando cada vez mais fina. E aí quando esses esporos já estão maduros, a parede está muito fininha. E esta columela, ela é fixa. Então ela acaba fazendo uma pressão e essa parede se rompe e libera os esporos, os esporangiósporos. Então nós vemos aqui no fundo do slide, ó, uma columela, é só a columela, porque o esporângio se rompeu, a parede do esporângio se rompeu e os esporos então estão espalhados, tem vários aqui em cima da columela, mas tem muitos aqui espalhados então, né, pelo campo, toda parte. Aqui, na letra C, nós temos o esporângio de novo, o esporângio típico, mais comum que ocorre nos zigomicetes, tá? Com a sua columela, aqui temos um esporângio. Aqui nós temos em B um que a columela é um pouco mais alongada. Aqui na letra A temos um que não tem columela, tá? Mas são variações que podem acontecer, mas o mais comum é esse aqui da letra C. E tem algumas espécies que não formam um esporângio, elas formam um esporângio reduzido. Um esporângio típico, ele forma dentro dele centenas de esporos. Agora, um esporângio reduzido forma dezenas, ou, em casos extremos de redução, ele forma um único esporo dentro do esporângio. Este esporângio reduzido se chama esporangíolo. Tem nesse gênero Syncephalastrum, no gênero Semância, no gênero Cuningamela. Então, as espécies desses gêneros formam esporangíolos, que são esporângios reduzidos. Se o esporangíolo ele é cilíndrico, aqui como esse do Syncephalastrum, cilíndrico, assim comprido, cilíndrico, ele recebe um nome de merosporângio. Então, merosporângio é um tipo de esporangíolo, é um esporangíolo cilíndrico. Agora, se o esporangíolo for assim globoso, aí não tem outro nome, é só esporangíolo. Agora, se além, ele é um esporangíolo, mas ele é cilíndrico, então ele é um tipo especial de esporangíolo, que é o merosporângio. Esporangíolo, então, é esporângio reduzido. E a reprodução sexual? Como é que ocorre a reprodução sexual nesses fungos? A reprodução sexual da maioria deles é por
copulação gametangial. Então, nós vamos nos deter aqui no que ocorre na maioria. Tá? Copulação gametangial. Copulação gametangial é quando dois gametângios se fundem. Os dois gametângios se fundem e formam uma única estrutura. Tá? Eles não liberam gametas, eles se fundem, os esporângios. Tá? Aquela estrutura onde dentro estão os gametas é ela que se funde. E os gametas são os núcleos desses gametângios. Tá? Os gametângios da maioria das espécies são sexualmente indiferenciados. O que quer dizer? A gente olha e não sabe quem é o masculino e quem é o feminino. Eles são iguais, são morfologicamente iguais, têm o mesmo tamanho, né? Sexualmente indiferenciados. E a maioria das espécies é heterotálica, eles são heterotálicos. O que quer dizer heterotálico? Que precisa ter dois micélios diferentes para ter reprodução sexual. Então, um micélio diferente do outro, diferente geneticamente, né? Na aparência eles são iguais, mas geneticamente diferente para que tenha reprodução sexual. Então o que ocorre na maioria? Copulação gametangial, gametângios sexualmente indiferenciados, são iguais os dois, e espécies heterotálicas. Mas existe exceção, que são espécies homotálicas. Então algumas espécies é bem mais raro, grande maioria é heterotálico, é bem mais raro que tenha espécies homotálicas, mas tem espécies homotálicas. As homotálicas são aquelas que elas produzem os gametângios diferentes e eles se unem, eles são compatíveis, né? Elas são autoférteis. Então, um único micélio forma a reprodução sexual, ele não precisa se cruzar com outro micélio, é um único micélio. Neste caso, nas homotálicas, os gametângios são de tamanhos diferentes, aí um é bem menor que o outro. Tá? Aqui nós temos uma estrutura, né, de reprodução sexual formada por uma espécie heterotálica, então tinha um micélio por aqui, outro por aqui, se encontraram e ocorreu a reprodução sexual. Aqui também, para cá tinha um micélio, né, não se vê, mas tinha um micélio, para cá tinha um outro micélio, e aí se uniram aqui. Aqui está bem no iniciozinho da reprodução sexual, aqui já está madura a estrutura e aqui está bem no iniciozinho. E aqui no meio nós temos uma que é homotálica, então aqui foi cortado, mas aqui é uma única hifa, a mesma hifa, formou os dois gametângios e eles se uniram. Um era bem maior que o outro. Então esse aqui é autofértil, é homotálica. Agora nós vamos ver, vou explicar para vocês bem como funciona o ciclo de vida, para vocês entenderem como isso ocorre. Tá? Então aqui, no número 9, nós temos a reprodução assexual. Então o micélio se desenvolve, aí entra em reprodução assexual. Forma aqui os esporangióforos com esporângio na ponta. Dentro desse esporângio se formam muitos esporos, muitos esporangiósporos. Esses esporangiósporos são liberados, germinam e dão micélio de novo. Reprodução assexual do fungo. Aqui esse micélio está representado assim com núcleos vermelhos. Então, se a gente tem o micélio, e ele está crescendo sozinho, esta aqui é uma espécie heterotálica. Então, se esse micélio está crescendo sozinho, não tem outro micélio diferente, é só ele, só vai ocorrer reprodução assexual. Só a reprodução assexual que ocorre. Mas, se dois micélios diferentes, olhem que aqui a gente tem um com núcleos azuis e outro com núcleos vermelhos. Se dois micélios diferentes, de diferente compatibilidade, ó, esse é mating type mais, esse é mating type menos. Mating type são os genes responsáveis pela compatibilidade sexual. Então, se for dois menos, não vão se unir. Se for dois mais, também não. Mas se for um menos e um mais, aí vai ocorrer a reprodução sexual. Então, quando eles estão próximos, eles então começam a formar estruturas sexuais. Aqui é só a pontinha da hifa, que já se engrossou um pouco, né? Ficou mais inchada aqui e eles já estão se aproximando. Isto aqui é o que a gente chama de
gametângios. Ainda não são os gametângios. É o iniciozinho. Tá? Aqui a gente já tem os gametângios, olha só. Se formou um septo aqui, esse pedaço aqui é um gametângio. Se formou outro septo aqui, esse outro pedaço é o outro gametângio. Vocês sabem, né? Vocês viram que a maioria das espécies são cenocíticas. Essa espécie aqui que nós estamos vendo o ciclo também é cenocítica. Só que o que acontece? Mesmo a espécie sendo cenocítica, quando ela forma uma estrutura de reprodução, ela tem que fazer um septo para separar o que é reprodutivo da parte somática. Então, eles fizeram um septo aqui para separar um gametângio, o outro fez também o seu septo para separar o gametângio. Aí, o que vai ocorrer com esses gametângios? Vai ocorrer a fusão dos gametângios, a copulação gametangial. Então, primeiro ocorre essa plasmogamia, que é essa fusão assim dos citoplasmas, ó. Aqui estão eles, né? E aí depois o que vai acontecer? Vai acontecer que os núcleos então vão se parear e depois eles vão se unir, vai ocorrer a cariogamia. Tá? Bom, então o que acontece? Enquanto está ocorrendo isso aqui, está se formando já uma parede engrossada para proteger, porque aqui o que vai acontecer? Aqui vai acontecer o seguinte, um núcleo, um par de núcleos, dois núcleos vão se unir, né, e vai ficar 2N. Só que os outros núcleos que estavam aqui, todos vão degenerar, vai se formar um único zigoto, um único núcleo 2N é que vai continuar, ele forma um único zigoto. E este zigoto, então, ele vai ficar dentro de uma estrutura que se chama zigosporângio, que vai ter a parede grossa, é a fase de resistência do fungo. Né? Então, forma uma parede grossa para proteger esse zigoto que está lá dentro, que vai se transformar num esporo, que é o zigósporo, porque em fungos sempre ocorre a transformação em esporo. Então, o zigoto vai se transformar num esporo, que é o zigósporo, que vai ficar dentro desse zigosporângio, que é a fase de resistência. Vamos supor que as condições fiquem ruins, fique tudo muito seco e o micélio morra. O zigosporângio vai sobreviver, porque ele é a fase de resistência, tem a parede grossa. Bom, aí quando as condições ficam boas, né, tudo, este zigósporo, ele vai germinar. Só que quando ele germina, a primeira divisão que ele sofre é uma meiose. Por que isso? Porque o fungo é N. A única etapa 2N é o zigoto, porque o zigoto sempre é 2N, mas aí o zigoto tem que sofrer uma meiose para voltar a ser N. Tá? Então, quando ele sofre uma meiose, depois ele vai, né, continuar crescendo, ele vai formar direto um esporângio cheio de esporangiósporos dentro. Então, existem duas vantagens para que ele germine direto num esporângio. Por que ele não germina no micélio? Né? Começou tudo com micélio, mas não, ele germina direto num esporângio. Tem duas vantagens para isso ocorrer. A primeira vantagem é que dentro desse esporângio tem muitos esporos. Então, cada esporo, se encontrar um substrato adequado, vai germinar e vai formar um micélio. Então, ele não forma um micélio, ele forma vários micélios na reprodução sexual. Então, isso é muito melhor para a dispersão do fungo. Além disso, como ele é heterotálico, ele tem um micélio de núcleos vermelhos, de núcleos azuis, então este esporângio aqui, teoricamente, ele vai ter metade de esporos do tipo vermelho e metade do tipo azul. Então ele já repõe na natureza também os dois diferentes micélios para depois continuar tendo reprodução sexual. Tá? Então é vantajoso, né? Tem duas vantagens de germinar direto no esporângio. Então, na reprodução sexual, o que tem que acontecer sempre? Plasmogamia, cariogamia e meiose. Como esse organismo é N, os gametas são formados já direto, porque eles já são N. Aí, quando ocorre a cariogamia, forma o zigoto é sempre 2N, aí o zigoto tem que sofrer uma meiose para voltar a ser N. Tá? Aqui nesse ciclo, essa parte toda azul clarinha aqui é N, porque o fungo é N, a toda a reprodução assexual, tudo N. Aí quando ocorre a plasmogamia, nessa parte lilazinha aqui, ocorreu a plasmogamia, mas ainda não ocorreu a cariogamia. Então aqui ficam dois núcleos, fica N mais N, né? Então é a fase
heterocariótica, que tem núcleos diferentes na célula. Aí quando ocorre a cariogamia, fica 2N, que é a parte diploide. E o que é a parte 2N, que é essa parte creme aqui? Só o zigósporo que veio do zigoto, tá? Só esse que vai ser 2N, tá? Então esse é o ciclo deles. Aqui nós temos novamente esse ciclo. Aqui tem um esquema igual ao que está na apostila de vocês, tá? Então aqui, nesse esquema, a gente tem deste lado a reprodução assexual de um dos micélios, deste lado do outro. Aqui, como não tem cor, então é o menos e o mais, tá? Então aqui a reprodução assexual do micélio menos, aqui a reprodução assexual do micélio mais. Aí, quando eles estão sozinhos, só reprodução assexual. Mas aí, quando os dois estão em contato, progametângio, gametângio mais e menos, e aí eles se uniram. Quando eles se unem, que ocorre só a plasmogamia, né, bem no iniciozinho, ainda é jovem, então a gente chama de prosigosporândio, ainda não é o zigosporândio. Aqui, quando ele já está com a parede grossa, com essas verrugas, aí já é o zigosporândio. Então aqui dentro vai ter o zigósporo, que primeiro vai ter uma cariogamia, né? Vai ficar o zigoto, que se transforma em zigósporo. Aí quando ele germina, ele tem uma meiose. E ele germina direto num esporângio que vai ter metade de esporangiósporos desse tipo menos e metade do tipo mais. Quando ocorre reprodução sexual, esta estrutura ela não se desprende do micélio, ela fica presa por essa parte aqui que se chama suspensor. Então aqui, ó, quando se delimitam os gametângios, o que sobra aqui já são os suspensores, ó, do menos e do mais. Então ele fica preso no micélio por esses suspensores. Aqui nós temos novamente aquela foto da espécie que é homotálica. Então aqui tinha 2 micélios, heterotálica, mas aqui não, aqui uma mesma hifa formou os 2 gametângios e eles se uniram, homotálico, autofértil. Neste caso, um gametângio é muito menor que o outro, ele fica encostadinho aqui na hifa, e aí eles se unem e o suspensor é só formado, só tem um suspensor, é formado só pelo gametângio que era maior, o pequeno não forma suspensor, né? Então é um pouco diferente nos homotálicos. E esse esquema aqui embaixo, isso aqui é muito importante, que vocês têm que entender como que funciona. Então esse esquema mostra por que eu falei que se o micélio está crescendo sozinho, sem estar na presença do outro micélio diferente, ele só tem reprodução assexual. Ele nem forma estruturas da reprodução sexual. Por que é isso? Como que ocorre isso? Então, o micélio mais, ele vai formar uma substância que é um ácido trispórico que não tem nenhum efeito sobre ele mesmo, mas que vai ter efeito no micélio menos. Mesma coisa o micélio menos. Ele forma uma substância, que é o ácido trispórico, que não tem nenhum efeito nele mesmo, mas tem um efeito no micélio diferente, que é o micélio mais. Então, quando os micélios estão crescendo juntos, próximos, pelo meio, pelo substrato, essa substância chega no outro micélio. Aí essa substância faz com que o micélio contrário ao que produziu ela forme as estruturas sexuais. Aí começa, então eles se unem e ocorre a reprodução sexual. Então, quando ele está sozinho, ele nem começa a formar estruturas sexuais porque a substância que ele produziu não tem efeito nele mesmo. Essas substâncias são ferormônios, que não vai ter efeito nele mesmo, só no micélio contrário. Bem, esses zigosporângios, né, essa estrutura aqui que o zigósporo fica dentro, ele é então a fase de resistência do fungo. Então esses zigosporângios, geralmente, eles têm uma parede grossa, pode ter assim umas verrugas, pode ter uns prolongamentos assim, umas ramificações, né, tudo para proteger o zigósporo que está lá dentro, mas tem exceções, ó, esse aqui não tem nenhuma proteção, esse aqui também não tem, tá? Os suspensores geralmente são opostos assim, mas podem ser paralelos, como no caso de D, E e F. Então, são variações que ocorrem. Aqui a gente tem o
típico, né? Com um suspensor de cada lado, aqui na microscopia óptica e aqui na microscopia eletrônica. Então, isto aqui, essas variações que ocorrem nos zigosporângios, são utilizadas para separar as espécies, então, na classificação das espécies. Então, voltando aqui na classificação, nós estamos estudando a classe Zygomycetes. A classe Zygomycetes, então, é uma classe muito grande e tem várias ordens. Tá? Eu sublinhei algumas delas: Mucorales, Glomales, Quiquelales e Entomophthoralis. Então, Mucorales é a maior de todas as ordens, né? Não é a maior, mas é uma das muito grandes aqui, né? Praticamente, possivelmente a maior. Tá? E Mucorales são os mofos cinzentos. Esses é que são chamados de mofos cinzentos. Glomales também é um grupo bem grande, né? Por isso que eu disse que não sei se essa é a maior de todas, porque Glomales também é um grupo muito grande. Glomales são as endomicorrizas, então um grupo muito grande. Quiquelales é uma ordem pequena, mas essa ordem tem uma diferença, forma uns esporangíolos diferentes que a gente vai ver na aula prática, então é interessante. E Entomophthoralis é uma ordem onde estão muitos parasitas de insetos, então bem interessante também. Então, revisando um pouco Mucorales, que são então os chamados de mofos cinzentos, são os Mucorales. O micélio dos Mucorales, cenocítico. Aqui nessa ordem, todo cenocítico. Anastomoses de hifas são raras, então as hifas crescem muito, são hifas para fungos consideradas hifas grandes, né, que se vê a olho nu as hifas, né, mas elas não têm muitas anastomoses, elas crescem mais assim, sem se anastomosar muito. Os septos são multiperfurados, então eu expliquei para vocês que ele é cenocítico, mas ele tem que formar septo quando forma uma estrutura de reprodução. Aí ele tem que formar um septo, que é para separar a parte reprodutiva da parte somática. Então, quando ele forma esses septos parece que são inteiros, assim, mas na verdade eles são multiperfurados por umas estruturas bem fininhas. Então eles são multiperfurados. Tá? Algumas espécies formam rizoides e estolões, como o Rhizopus stolonífero, né, que vem esse nome dessa espécie. Reprodução assexual com alto nível de diferenciação por esporos produzidos em esporângios ou esporangíolos. Tá? Reprodução sexual, copulação gametangial, formando o zigósporo, tá, que fica dentro do zigosporângio. Então primeiro vão formar os progametângios, que são atraídos por ferormônios, que são, no caso, o ácido trispólico que eu expliquei para vocês. Tá? Agora, o que eu não tinha falado ainda é que o fenômeno da incompatibilidade sexual foi descoberto em Mucorales em 1904. Então, estudando Mucorales, é que os pesquisadores descobriram como é que funcionava isso da compatibilidade ou incompatibilidade sexual. Né? Descobriram que então tem genes, né, que são para a compatibilidade sexual, que foram então chamados de mating types. Mating type mais ou menos, né, que corresponderia a masculino e feminino. Alguns gêneros, então, mais importantes, Rhizopus, zigorrincos têm espécies homotálicas aqui, que a maioria são heterotálicas. Absidia e Mucor, né? Então são gêneros bem importantes, bem conhecidos. E tem o gênero Pilóbulos, que é um gênero bem curioso, que eu vou explicar para vocês como é que é o ciclo de vida, como é que funciona, então, as espécies do gênero Pilóbulos. Então, o Pilóbulos, então, ele também é um mofo cinzento, né, porque ele é um Mucorales, e o Pilóbulos, ele cresce no esterco de herbívoros, capivara, ovelha, cavalo. Então, a gente olha assim o esterco, né, e tá assim como se ele tivesse mofado, com aquele micélio meio cinzento, né, por cima ali do esterco. E o Pilóbulos, ele é conhecido como fungo atleta. Então, por que ele é conhecido como fungo atleta? O Pilóbulos, ele forma toda uma estrutura
estrutura aqui com o esporângio na ponta, uma estrutura assim complexa. Aqui embaixo, essa parte de baixo é meio alaranjada, se chama trofocisto. Aí sai o esporangióforo, e esse esporangióforo, ele tem aqui uma vesícula que atua como se fosse uma lente. Então, esta estrutura ela é atraída pela luz. A parte que fica próxima à luz, para o lado, né, da luz, cresce menos e a oposta cresce mais, então ele se curva em direção à luz e ele ejeta o seu esporângio. Só que ele ejeta esse esporângio, pode chegar a uma distância de até 2 metros e com uma velocidade de 50 km por hora. Foram feitos esses cálculos. E isto aí, como essa estrutura aqui tem 2 milímetros de altura, isso corresponde, né, a um atleta que lança disco, que lança peso, porque pelo tamanho dele, a velocidade, a distância que ele consegue ejetar o seu esporângio é como se fosse um atleta. Então ele é chamado de fungo atleta. Este esporângio, o esporângio é só essa partezinha preta aqui. Todo o resto aqui é o esporangióforo e esse trofocisto. Aqui tem uma foto, ó. Então esta vesícula aqui que é como uma lente. E o esporângio é esta parte escura aqui. Este esporângio, ele tem na sua parede, ele tem uma substância mucilaginosa, assim, pegajosa, para que ele se grude ali na grama que está ali perto. Ele é ejetado e aí se gruda ali na grama. E além disso, ele tem uma parede grossa. Por que ele tem uma parede grossa? Porque ele vai ser ingerido pelo herbívoro que vem ali se alimentar da grama, então ele é ingerido pelo herbívoro e dentro do estômago do herbívoro ele vai sofrer a ação das enzimas digestivas. Então aí dentro do herbívoro é que ele vai se romper. Então ele tem que ser resistente para só se romper dentro do herbívoro quando sofre ações dos ácidos digestivos. E aí ele se rompe, aí libera os esporos e esses esporos então eles saem nas fezes do herbívoro, como se eles tivessem sido inoculados nas fezes dos herbívoros. E aí então, no ambiente, ele precisa de um pouco de umidade, então assim com o orvalho da manhã ou algum nevoeiro, alguma umidade que tenha no meio, eles germinam e aí formam um micélio no esterco e se alimentam então de todas essas, o resto de alimento que ainda tem no esterco. Vocês sabem que o esterco ainda tem muita matéria orgânica, por isso que ele é usado como adubo. Então eles se alimentam, crescem ali no esterco, formam de novo a estrutura de reprodução, lançam o esporângio, Então assim é que como é que vivem esses fungos do gênero Pilóbulos. Então são muito interessantes, não é? Bem, então com este slide nós então encerramos esta primeira parte da aula sobre o filo Zygomicota. Então no próximo vídeo nós vamos então terminar o estudo do filo Zygomicota. Então até lá!